O meu nome é Gino Manuel dos Santos Azevedo, sou presidente da Associação Recreativa e Cultural São Vicente Pereira. E mora em São Vicente Pereira há 26 anos. Eu nasci em 72, em 29 de 7 de 72. Nasci numa cidade chamada Düsseldorf, na República Federal da Alemanha. Residi lá o meu primeiro ano. Depois vim morar para Paços de Brandão, minha família é natural de Paços de Brandão, e morei alguns anos em Paços de Brandão. Morei em Espinho, morei na Senhora da Hora, Silvalde, depois casei e vim morar para São Vicente Pereira, apesar de nem eu nem a minha esposa sermos de São Vicente Pereira. Na altura procurávamos terreno para fazer moradia e encontramos um loteamento que nos agradou em São Vicente Pereira. Como para mim ou para ela era-nos indiferente o sítio onde morássemos, acabámos por optar por morar em São Vicente Pereira. os seus pais e avós também, portanto... São todos Paços de Brandão. Que tipo de habitação é que construíram? O que é que compraram? Pronto, uma das coisas que queríamos o terreno que nos permitisse isso, nós possuímos uma casa pré-fabricada em madeira e pronto, foi uma das condicionantes também o terreno onde íamos construir, porque precisava de ser um terreno que nos permitisse fazer aquele tipo de habitação. E foi essa casa que fizemos lá há 26 anos. Na altura que era só pinhal, hoje em dia é um loteamento com 16, 17 casas. Não havia uma escola, lá havia uma escola primária pequena. Entretanto, nos primeiros anos que moramos lá, construiu-se a escola que existe hoje em São Vicente Pereira. E pronto, e foi-se desenvolvendo em 97, 98. Portanto, quando foi para lá não havia, portanto, os serviços, escolas... Sim, havia a escola primária. Havia a escola primária, não é? E havia as prés, a pré já existia, mas depois, a partir da parte da primária, penso eu, e espero não estar enganado, que as pessoas vinham, os alunos vinham ou para Valga ou para o Bar. Porque não havia ali outra escola, depois foi construída esta escola até ao 9º ano e depois a partir daí é que as crianças passaram a vir para o Bar, neste caso. Naquela altura fez sentido para vocês, não é? Porque hoje em dia... Fez sentido, nós não nos, foi como eu disse, na altura não nos preocupávamos muito o local, porque minha esposa trabalhava em Oliveira das Meias na altura, eu era comercial numa empresa, saía à segunda e chegava à sexta. Pronto, ela acabava por ir sempre para São João da Madeira, deixava os miúdos no infantário em São João da Madeira na altura e ia trabalhar, porque depois os pais, como estavam em São João da Madeira, os pais dela iam buscar os miúdos mais cedo à escola e depois ela apanhava-os no final do trabalho. Neste caso, na altura, era só foi mais tarde, foi só o nosso primeiro filho. Pronto, quando 2 anos depois nasceram os gêmeos, aí ela também já deixou de trabalhar e passou. Foi quando os miúdos passaram, ao fim de 2 anos, a vir para São Vicente Pereira e fizeram a pré em São Vicente Pereira e depois ingressaram na tal escola nova que já existia. Eles se ambientaram bem à realidade de uma vila mais pequena, não é? Sim, isso na altura foi uma das coisas que nos agradava, porque era um ambiente escolar mais familiar, mais pequeno, e nós preferíamos essa opção do que das grandes cidades, das grandes confusões e tudo que as grandes cidades trazem à vivência dos miúdos. Eu aí também iniciei a minha atividade ligada ao associativismo, estive ligado à Associação de Pais, primeiro como elemento, depois como presidente da Associação de Pais durante, se não me falha a minha memória, 5, 6 anos. E a Associação de Pais de São Vicente Pereira foi desenvolvendo também um trabalho interessante. Fazíamos campos de férias para os miúdos na altura do verão, criámos um ATL, porque os pais tinham essa dificuldade, não é a mesma coisa que numa cidade que há uma data de salas de estudo. Ali na altura não existia, criámos um ATL, onde começamos a ter uma funcionária que desenvolvia a atividade com os miúdos, assegurava o serviço quando havia greves, quando havia feriados, para que os pais pudessem trabalhar ao fim e ao cabo. A Associação de Pais desenvolvia e ainda hoje desenvolve essas atividades. Desenvolvia também uma parceria com a União de Freguesia, com a Junta de Freguesia na altura, atualmente com a União de Freguesia, que recolhia as crianças da pré e mais distantes e que os pais não podiam ir levá-las, recolhias com uma carrinha e ia levar à pré, mais tarde buscá-las. Algumas dessas crianças vinham para o ATL, outras iam para a casa. Fomos desenvolvendo
esse trabalho lá. E depois, como as escolas também fechavam em junho normalmente, nós desenvolvemos esse campo de férias que normalmente era uma semana em junho, 2 semanas em junho e o mês todo de julho, onde fazíamos esse campo de férias com os miúdos, onde contratávamos outros professores para nos dar apoio, para não ser só funcionário, fazíamos várias atividades com eles lá. A Associação de Pais promovia sempre uma viagem com esses miúdos ao local do nosso país para conhecer outras situações. Fizemos várias situações, os miúdos faziam canoagem, faziam piscina, faziam hipismo. Procurávamos que fosse sempre tudo no Concelho de Ovar. Eu pessoalmente defendo que tudo aquilo que possamos fazer no Concelho, que deve ser feito no Concelho e não fora do Concelho. E então tentamos, sempre fazíamos na piscina de Ovar, fazíamos na canoagem, os miúdos tinham experiência. A única coisa que não fazíamos em Ovar, mas fazíamos ali mesmo ao lado, era o centro hípico. Porque na altura não conhecíamos nada e não sei se ainda hoje existe alguma coisa ligada aos cavalos e essa atividade no Concelho de Ovar, e por isso fazíamos ali ao lado, com uma pessoa que é de Ovar, mas que tem o centro hípico ali na zona posterior, mesmo pegadinho a São Vicente. Eu iniciei a minha atividade profissional com 12 anos, ligada à indústria hoteleira, na cidade de Espinho. Trabalhei lá até aos meus 18, 19 anos. Na altura de não gostar de estudar, já eu com 10 anos já procurei emprego no verão para trabalhar e comecei-me a habituar ao trabalho, e por isso aos 12 anos disse aos meus pais que não queria estudar mais. Eles na altura não concordaram e acho que me acabaram por autorizar com a esperança que eu desistisse ao fim de 6 meses. Disseram-me na altura que não iam procurar emprego, e eu disse não tem problema nenhum que eu procuro, e procurei emprego e comecei a trabalhar com 12 anos. Comecei a trabalhar num supermercado em Espinho, que na altura se chamava Gama, hoje em dia já não existe. Era um supermercado que pertencia a uma cadeia de, chamamos de mercearias, se hoje existissem seriam lojas gourmet. Na altura tinham várias no Porto e tinham 2 em Espinho. Eu comecei a trabalhar nelas, primeiro como repositor de produtos nas prateleiras, mas sempre com a perspectiva de ir para a parte do bar. Esse supermercado possuía uma pastelaria com fabrico próprio, talho, bar. Na altura Espinho tinha uma qualidade de vida invejável, vivia-se muito acima da média nacional, acho eu, na altura, e com isso tínhamos um serviço completamente diferente. Eu lembro-me que aquilo que hoje é vulgar acontecer, que é as pastelarias servirem as refeições económicas, nós já há 38 anos já fazíamos isso. Já tínhamos o prato do dia, as pessoas já deixavam a sua tupperware para levar o almoço para casa. Isto há 38 anos. Depois passei a provar mesmo para onde eu pretendia, e lá trabalhei até aos 18 anos. Aos 18 anos vim abrir também como funcionário, vim abrir um bar em Esmoriz. Na altura que Esmoriz, comecei a entrar no Concelho de Ovar, digamos. Na altura que Esmoriz era a capital da noite, digamos, aqui da zona, onde tinha centenas de gente ao fim de semana, muitos milhares de pessoas que vinham de Espinho, de São João da Madeira, de Oliveira das Meias, de tudo isso para a noite para Esmoriz. Aquilo tinha na altura se calhar 7, 8, 9 bares. Todos eles trabalhavam imenso ao fim de semana e depois terminavam em Cortegaça, no da Casca, as noites de fim de semana. E o meu percurso foi aí mais ou menos até aos 22 anos, 23 anos mais ou menos. Aos 23 anos iniciei a atividade comercial, na altura numa empresa de Esmoriz, mais tarde passei para uma empresa de Aveiro, onde estou até o dia 2, estou lá, vai fazer 25 anos, como comercial. A empresa é uma multinacional, tem fábricas em Portugal e em Itália, em vários países, e continua como comercial. Há 6 anos iniciamos uma atividade, a minha esposa aqui em Ovar, em conjunto, mas na qual ela está mais tempo à frente desse projeto, que foi abrir uma loja aqui em Ovar com o serviço de remodelações, de vendas, de materiais, de tudo isso. Uma necessidade que eu, na minha área profissional como comercial, sentia que muitos clientes tinham, que não conseguiam arranjar quem fizesse determinados trabalhos, e então optámos por
abrir um projeto nesse género. Começou a trabalhar com 12 anos, algo que é praticamente impensável nos dias de hoje. Acho que nos dias de hoje é muito complicado. Se me perguntar a minha opinião, eu defendo que deveríamos fazer, não como eu fiz na altura, deixar os estudos todos, mas acho que nós devíamos incentivar mais os nossos filhos a no verão trabalhar um mês ou trabalhar 2 para começarem a valorizar o mercado de trabalho. Eu temo pela experiência e por a minha atual posição, que lido com muitos miúdos no clube, eu temo que o mercado de trabalho vai ser muito complicado nos próximos, daqui a 7, 8, 9 anos. Não emigrou, certo? Não chegou a... Não, sou filho de pais imigrantes, mas nunca cheguei a emigrar. Pais imigrantes, exatamente. O meu pai imigrou bastante cedo, com 17 anos, foi para Lourenço Marques, na altura. E se calhar aí nasceu um bocadinho o bichinho de estar fora. Estive em Lourenço Marques há alguns anos, fez a tropa lá, depois regressou para Portugal. Conheceu a minha mãe casou muito jovem, casou com 18 anos na altura. E tanto o meu pai como alguns dos meus tios, principalmente mais 3 tios, na altura emigraram. Não sei dizer a razão pela qual eles emigraram para a Alemanha. Paços de Ferreira também era uma aldeia na altura, ainda é uma vila, mas não deixa de ser uma aldeia. E emigraram para a Alemanha e acabaram por estar lá há alguns anos, até nascer os primeiros filhos. E quando nasceram os primeiros filhos, eles regressaram à aldeia deles e começaram a vida deles lá. Mais tarde, o meu pai volta a emigrar para Luxemburgo por 1 ano ou 2. Tive emigrado por 2 vezes na Austrália. A minha irmã também chegou a emigrar para a Austrália, estive lá também há alguns anos. Estive na Inglaterra, hoje em dia está cá em Portugal. Mas na altura foi a única dos 3. Olha, o meu pai tem 80 anos, feitos agora, por isso teremos aqui 17, dá-nos 63 anos, há 63 anos atrás. Penso que ainda não era a altura da guerra. Onde vivemos fica ali muito perto de São Lourenço, por isso lembro-me das festas de São Lourenço. Basicamente são aquelas romarias que têm as procissões, têm as barraquinhas de comes e bebes, e tem, como há em todas as aldeias, né? Tem um ou outro espetáculo e passa um bocado por aí. Depois e ainda continuam nos dias de hoje? Ainda continuam nos dias de hoje. Fazem também a festa da Torre, que vai tendo ali algumas interrupções e vai sendo feito, porque é um meio mais pequeno, a Torre é uma zona mais pequena. A Torre é um lugar dentro de São Vicente, é isso? Depois fazem a festa do padroeiro, a festa de São Vicente mesmo, e faziam na altura também, e penso que ainda fazem hoje em dia. Claro que a gente na altura acompanhava mais, porque os miúdos andavam na catequese e nós por isso faziam a festa do menino, que era uma atividade sempre engraçada, porque as pessoas doavam alguns objetos à igreja que depois eram leiloados nesse dia e revertia para a coisa, acabava por mobilizar bastante pessoas. A população de São Vicente Pereira é uma população sempre que se envolve com estas atividades, uma população muito ligada também à igreja, ao rancho folclórico, que foi sofrendo ali algumas nuances. Inicialmente estava ligado ao grupo de ação social, depois mais tarde saiu do grupo de ação social e tem seguido o caminho deles independente. Antes da pandemia iniciamos um projeto que era a Festa das Coletividades, onde as nossas coletividades de São Vicente Pereira todas se uniam para fazer uma festa. Fizemos o primeiro ano. Tivemos ali 2 interrupções devido ao Covid. São Vicente Pereira tem 2 grupos motares, tem um rancho folclórico, tem o grupo de jovens, tem o grupo de ação social, tem o clube e tem a associação de pais. Ainda é fácil recrutar pessoas para o associativismo nestas zonas? Para fazerem parte de direções, para fazer isso é muito complicado. Eu lembro-me que na associação de pais foi muito complicado arranjar quem substituísse na altura. Muita gente diz que está disponível para ajudar, mas não está disponível para fazer parte de listas, nem para fazer parte de direções. Hoje em dia no clube acontece a mesma situação, o rancho tem as mesmas dificuldades, os grupos motares têm as mesmas dificuldades. Apesar de tudo, acho que o associativismo em São Vicente Pereira é bastante saudável. Nós conseguimos fazer esta festa das coletividades, que eu acho que deve ser, eu quase que me arriscaria a dizer, única no país nos moldes em que trabalho.
estas festas nós estamos habituados a ver que metem as associações, cada associação tem o seu espaço e trabalha para ela própria, e o que faz com que a população às vezes tenha ali alguns constrangimentos e até deixem de ir às coisas, porque se forem à da Associação de Pais e não forem à do Rancho, se não for, mexe sempre aqui. Nós em São Vicente de Pereira, na altura, implementámos uma situação completamente diferente. Não temos, cada qual não tem a sua barraquinha, nós trabalhamos com uma única barraca, onde todos os elementos das várias associações trabalham. São definidas escalas, cada presidente da associação define quantos elementos tem a trabalhar de X horas até X horas, e trabalhamos todos por um bolo que no final é dividido igualmente por todas as associações. Ou seja, não temos esse inconveniente, ou seja, os dois grupos de motares, a Associação de Pais, o Rancho, o Clube, o grupo de jovens noutras atividades que vai apoiando também, mas basicamente ali a servir, digamos, na chamada tasquinha, estamos normalmente todos juntos, as equipas estão identificadas com a associação a qual pertencem e trabalhamos todos para o mesmo. Eu acredito que seja mesmo um caso único no país, porque não é fácil. E depois, quando estamos a falar de muitas associações, estamos a falar de pessoas diferentes, estamos a falar de feitios diferentes, personalidades diferentes, e temos conseguido, pelo menos nas duas iniciativas que já fizemos até agora, e penso que o projeto é para continuar, temos conseguido manter esse projeto da mesma forma que nasceu. É relativamente novo. Nós no primeiro ano tentámos fazer ali uma exposição, tornou-se um bocado difícil. Uma exposição sobre digamos, profissões que existiam na freguesia, assim, não funcionou como queríamos também. O projeto novo ele foi feito assim rapidamente e não se conseguiu ainda desenvolver isso. Sei que o Rancho vai fazendo recolha dos trajes, das atividades e dessas situações. Nestas festas normalmente fazemos jogos tradicionais, um torneio de sueca, um torneio de malha, fazemos sempre uma caminhada, fazemos, o Rancho faz as atuações também, o grupo de jovens também faz algumas iniciativas, tipo um pad e paper, onde vai mostrando locais da freguesia, com alguma história, digamos, e vamos tentando fazer isso. E como eu digo, o projeto é novo, foi feito duas iniciativas, e eu penso que o caminho também vai caminhar um bocadinho por aí, nesse sentido de promovermos um bocado. São Vicente de Pereira, para mim que não conhecia, é uma aldeia com bastante história e que a gente só consegue perceber, e eu fiquei a conhecer um bocadinho isto, já como fazendo parte de uma direção, não como presidente, mas fazendo parte de uma direção no clube. Penso que, se não me falhar a minha memória, há 4 ou 5 anos, fizemos uma iniciativa que conto repeti-la no início do próximo ano, que se chamava Caminhada com História, onde vieram pessoas, inclusive de fora de São Vicente de Pereira, pessoas que na altura convidamos, pessoas de São Vicente de Pereira, e fizemos com uma pessoa da terra que conhece muito bem a freguesia, conhece muito bem a história, que é o Leandro. Fizemos uma caminhada que estava prevista durar 1 hora e durou qualquer coisa como 4 horas. Vieram pais de atletas que frequentam o clube, vieram pessoas minhas amigas de Espinho, vieram pessoas amigas do presidente também de Ovar, e fizemos uma caminhada. A caminhada, saímos do campo, fomos a São Lourenço, ficámos a saber que em tempos existiu lá um mosteiro em São Lourenço. Viemos depois ali por outras regiões também, ficámos a saber que a primeira fábrica de chapéus nasceu em São Vicente de Pereira, ficámos a saber que no lugar da Torre, essa história também disso, outras histórias dos vários pelourinhos que existem, dos vários lugares, e penso que foi uma caminhada bastante interessante e as pessoas gostaram de conhecer, porque não foi só caminhar, ou seja, aprendemos sobre a aldeia e sobre Sim, a ideia é para repetirmos. Infelizmente depois estas pandemias, estas coisas todas travaram aqui um bocado. Nós tentamos fazer estas iniciativas na altura do aniversário do clube, que é durante o mês de maio, e iremos voltar a repetir no próximo ano. Em termos de agricultura, está tudo muito virado para a produção de leite, não é? Há ali várias unidades produtoras de leite, e com isso os campos são muito trabalhados nesse sentido.
semeado o milho para depois fazerem a silhagem. Eu como não sou agricultor não sei, mas há uma outra erva que eles também semeiam, que depois fazem também a colheita para depois alimentarem o gado durante o inverno. E trabalham muito nessa base. Depois já sempre, como há em todas as aldeias, as pessoas mais antigas, principalmente, penso que os jovens na parte da produção de leite aparecem muito, e na parte da produção do milho e dessas coisas todas, mas naquela pequena agricultura que é ter a batata em casa, ter o tomate, ainda são mais os antigos que vão produzindo, criando as galinhas, criando os porcos, essas situações todas. E não existe em São Vicente de Pereira várias pessoas que fazem isso. E depois a alimentação e a gastronomia acaba por andar muito por aí, pelos rojões, pelas tripas de vinha de alho, por essas situações todas. São Vicente de Pereira, como outras aldeias, tem sempre aqueles locais onde os trabalhadores no final do dia, temos muitos trabalhadores na área de madeireiros, de corte de madeiras e de construção civil, que no final do dia passam sempre por esses tabernazinhas, esses tascos para comer o seu petisco muito bem. Sim, ainda se vê a acontecer, não é? Quem passa por lá ainda vê. Sim, São Vicente de Pereira ainda temos 3, 4 sítios onde isso acontece todos os dias. Há várias diferenças. A criação da escola lá, que nos primeiros anos esteve envolvida em várias polémicas, porque na altura era para ser a sede, era para ser em Balga, a população de São Vicente não queria, houve ali várias... Já esse regionalismo. Sim, houve ali bloqueios, e houve ali várias situações, e ela acabou por ficar independente em São Vicente de Pereira, e acabou por trazer novas pessoas para São Vicente de Pereira, ou seja, há mais pessoas como eu que não são de São Vicente de Pereira e vieram viver para lá e passaram a gostar da aldeia, passaram a fazer parte da estrutura. Eu vejo isso, ainda hoje, parte da minha direção no clube não é de São Vicente de Pereira, não são naturais de São Vicente de Pereira, mas aprenderam a gostar da terra, aprenderam a gostar do clube e dessas situações. E a aldeia foi-se desenvolvendo, a escola trouxe realmente esse desenvolvimento, foi feita várias construções novas em São Vicente de Pereira, houve, se calhar, sem isso, se calhar havia jovens que casavam e saíam de São Vicente de Pereira, acabaram por ficar a morar ali. A abertura da A29 também veio favorecer um bocado isso. Nós, ao fim e ao cabo, São Vicente de Pereira está perto de várias situações, está a meio de quilómetros de Sanja da Madeira, da Feira, do Ovar, do centro do Ovar. Isto tem uma entrada rápida para ir para Aveiro, para ir para o Porto, para ir para vários sítios. Isso fez com que, se calhar, muitas pessoas acabassem por ficar a morar ali, um sítio sossegado, um sítio tranquilo, onde era saudável criar os nossos filhos, porque não havia grandes confusões, e acabou por se criar ali muita gente da minha geração, digamos, que ficou ali a morar. E, por exemplo, onde eu vivo, na altura era tudo pinhal, hoje em dia tem 14, 15 casas lá, e são quase tudo pessoas na casa dos 50 anos que vieram para ali morar há 20 e tal anos, algumas de São Vicente de Pereira, outras não, mas que acabaram pessoal de Cocujães, pessoal de São Vicente, pessoal que veio para ali morar e que ficaram ali. Vê vontade nos seus filhos de continuarem? Eles estão por cá? Sim, São Vicente? 2 deles ainda vivem em São Vicente de Pereira, um deles começou a viver com a namorada agora, não vive em São Vicente de Pereira, por uma razão muito simples, não há como viver em São Vicente de Pereira, a não ser que se faça casa. Não há habitações para alugar, não há nada desse género. Então ele está a viver aqui no Furador, mas gostam de São Vicente de Pereira e acho que acho que os jovens vão ter esse problema, que é a falta de habitação, principalmente nessas zonas, das duas umas, ou ficam a morar com os pais, ou os pais têm, por alguma razão, terrenos onde eles têm capacidade para poder construir, ou então têm que sair de São Vicente de Pereira e morar para outros sítios onde possam alugar um apartamento, onde possam alugar uma casa, porque em São Vicente de Pereira efetivamente não há. Acho que se pode criar essas condições sem desvirtuar. Não precisamos fazer prédios, mas podemos fazer casas com resto de primeiro andar, onde podem ser alojados jovens, onde podem ficar a morar. Claro que isto depois depende muito do privado, não é? Da vontade de construir. Mas isso é uma coisa que acontece em São Vicente de Pereira, mas também acontece em Ovar, também não se constrói muito em Ovar. Nos dias de hoje eu acho que no litoral, que é muito difícil dizermos que é uma aldeia que está isolada. Os meios de comunicação com mais buraco, menos buraco, são acessíveis, há transportes públicos,
Há formas de se chegar, e é como eu digo, São Vicente Pereira está muito perto de várias outras terras com outros tipos de serviços, e acabamos por ter ali, fomos perdendo ao longo dos anos, fomos perdendo alguns serviços que fazem falta a São Vicente Pereira, que eu que ando pelo país vejo que acontece em muitos lados. Fomos perdendo o posto de correios, fomos perdendo o banco, hoje em dia não conseguimos levantar dinheiro em São Vicente Pereira. Onde é que têm que ir? Temos que ir a Soto, mais perto é Soto, pertence à feira. Para mim que tem um carro é fácil, para uma pessoa de idade que anda a pé ou de bicicleta torna-se mais difícil. E acho que isso aí é uma coisa que não deviam deixar acabar. Eu tenho alguma dificuldade em entender porque é que... Eu sei que os bancos olham para nós como números e a função deles é ganharem dinheiro, e quando um balcão não dá dinheiro, a solução é fechar. Mas penso que aí o papel dos municípios e das autarquias devia ser mais rigoroso, no sentido de exigir mesmo, e eu diria mesmo exigir, porque o nosso país tem uma coisa que se chama um banco público, praticamente, que é a Caixa de Depósitos, e ela devia fazer essa função, e os municípios deviam de exigir isso a essas entidades. Portanto, ainda há pessoas que se movimentam de bicicleta, a pé, ainda existe muita gente, portanto, a movimentar-se. Sim, as pessoas, principalmente de idade, não se movimentam. Que é outra falha que eu noto em São Vicente Pereira, não temos muitos passeios. No entanto, temos muitas pessoas que fazem caminhadas à noite, temos muitas pessoas que se deslocam a pé, mas não temos muitos passeios. As zonas novas, efetivamente, têm, mas as zonas mais antigas não têm. Quem passa na rua cumprimenta-se, não se cumprimenta, conhecem-se, não se conhecem, ainda é muito próximo? Sim, não é... Para mim, que cheguei ali, não é tão fácil como algumas outras pessoas. Às vezes isto acontece, dizer, olha, fulano de tal, pelos tais sobrenomes, apelidos e tudo mais. Para mim, que não conheço, torna-se mais difícil, mas acabamos por conhecer, e pela atividade que tive na Associação de Pais, pela atividade que tenho no futebol, acabo por conhecer muita gente. Hoje em dia já conheço os meninos que na altura comecei a acompanhar de início, hoje em dia já são grandes, muitos deles, alguns jogam no clube, outros fazem teatro, outros fazem outras atividades que vou vendo-os, mas vamos nos cruzando, vamos nos cumprimentando. Eu pessoalmente não, mas há muita gente que tem por hábito tomar o café à noite, ir ao café à noite, e tem aquele grupo de amigos, tem fazer a merenda com o grupo de amigos. Esse convívio penso que vai existindo, e vê-se, por exemplo, no próprio clube, nos dias de jogos dos miúdos, os avós que vêm ver e conhecem-se uns aos outros e juntam-se ali, e no dias de jogos também. Ainda há dias dizia-se que, apesar de sermos uma aldeia, acabamos por movimentar muita gente ligada que vem ver jogos, que vem ao futebol, que não é normal. E para nós, principalmente, que acabamos por ter um clube constituído muito por miúdos em formação que não são de São Vicente Pereira, mas que vão para São Vicente Pereira para fazer desporto.